5 coisas que aconteceram depois que Jesus morreu. Acontecimento 1. O silêncio que abalou o mundo. Quando Jesus expirou na cruz, o céu escureceu. As Escrituras falam de trevas que cobriram a terra por 3 horas, como se o próprio cosmos estivesse em luto. O sol que brilha incansavelmente sobre justos e injustos pareceu se recusar a testemunhar aquele momento. As trevas não eram apenas a ausência de luz, mas uma presença palpável, um véu que envolvia a terra em silêncio e mistério. Naquele instante, algo profundo e inexplicável aconteceu. Não era apenas a morte de um homem, mas a sensação de que o mundo havia perdido sua luz. O véu do templo em Jerusalém, um símbolo da separação entre o divino e o humano, rasgou-se de alto a baixo. Esse evento não foi apenas físico, foi um sinal de que algo havia mudado para sempre. As pessoas que testemunharam a crucificação ficaram perplexas. Alguns choravam, outros zombavam, mas todos sentiam o peso daquele momento. Os discípulos, que haviam seguido Jesus por anos, estavam dispersos, escondidos, temendo por suas vidas. A esperança que eles tinham depositado em Jesus parecia ter se dissipado com seu último suspiro. Pedro, que havia prometido nunca abandoná-lo, agora se escondia, consumido pela culpa de tê-lo negado 3 vezes. Maria, sua mãe, estava aos pés da cruz, testemunhando o sofrimento do filho que havia trazido luz ao mundo. Mas, mesmo naquela aparente derrota, havia uma sensação de que algo maior estava em movimento. O corpo de Jesus foi retirado da cruz por José de Arimateia, um homem rico e membro do Sinédrio, que havia se tornado secretamente um seguidor de Jesus. Ele, juntamente com Nicodemos, outro líder religioso que simpatizava com os ensinamentos de Jesus, preparou o corpo para o sepultamento. Eles o envolveram em linho fino com mirra e aloés, especiarias que simbolizavam tanto a realeza quanto a morte. O corpo foi colocado em um túmulo novo, escavado na rocha, e uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada. Os líderes religiosos, temendo que os discípulos roubassem o corpo e afirmassem que Jesus havia ressuscitado, pediram a Pilatos que selassem o túmulo e colocassem guardas para vigiá-lo. Tudo parecia ter chegado ao fim, mas o silêncio que se seguiu à morte de Jesus era apenas o prelúdio de algo extraordinário. A terra parecia conter a respiração, como se aguardasse um desfecho que ninguém poderia prever. Naquele túmulo fechado, algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria o curso da história humana. Os discípulos, em seus esconderijos, não podiam imaginar o que estava por vir. O sábado se aproximava, um dia de descanso e reflexão, mas também um dia de espera. O mundo, sem saber, estava à beira de uma revolução espiritual que redefiniria o significado da vida, da morte e da eternidade. Enquanto isso, os líderes religiosos respiravam aliviados. Eles acreditavam ter silenciado aquele que desafiava suas tradições e autoridade. Mas mesmo em sua aparente vitória, havia uma inquietação. As trevas que cobriram a terra, o véu do templo que se rasgou, o terremoto que abalou o solo, tudo isso ecoava em suas mentes como um presságio. Algo havia sido desencadeado, algo que nenhum selo ou guarda poderia conter. O silêncio que pairava sobre Jerusalém não era o silêncio da derrota, mas o silêncio que precede a tempestade. E assim, o mundo esperava. O túmulo selado guardava um segredo que em breve seria revelado. A morte, que parecia ter triunfado, estava prestes a ser derrotada. A luz, que parecia ter se apagado, estava prestes a brilhar mais uma vez. E no coração daqueles que haviam seguido Jesus, mesmo em meio ao desespero, uma pequena chama de esperança continuava a arder. O silêncio que abalou o mundo era apenas o começo. Acontecimento 2. O túmulo vazio e a ressurreição.
O terceiro dia após a crucificação amanheceu como qualquer outro. O sol surgiu no horizonte, dissipando as trevas que haviam envolvido a terra por 3 longos dias. Para muitos, era apenas mais um dia. Para os discípulos de Jesus, era um dia de luto e desespero. Mas, para o universo, era o dia em que tudo mudaria. O túmulo que guardava o corpo de Jesus, selado e vigiado por soldados romanos, estava prestes a se tornar o epicentro de um evento que abalaria os alicerces da história. Maria Madalena e outras mulheres que seguiam Jesus foram ao túmulo ao amanhecer. Elas carregavam especiarias para ungir o corpo, um ato de amor e reverência. Enquanto caminhavam, conversavam em voz baixa, preocupadas com a pedra que selava o túmulo. Quem a removeria? Como chegariam até Jesus? Mas, ao se aproximarem, algo as deixou perplexas. A pedra, enorme e pesada, havia sido removida. O túmulo estava aberto. Com o coração acelerado, Maria Madalena olhou para dentro. O que ela viu a deixou sem palavras. O túmulo estava vazio. O corpo de Jesus não estava lá. O linho que o envolvia estava dobrado cuidadosamente, como se alguém tivesse se levantado e organizado suas vestes. As mulheres ficaram paralisadas, sem entender o que havia acontecido. Foi então que 2 homens vestidos de roupas resplandecentes apareceram diante delas. Eram anjos, mensageiros do céu. «Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive?» perguntaram os anjos. «Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos de homens pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia». As palavras dos anjos ecoaram como um trovão no coração das mulheres. A ressurreição. Jesus havia falado sobre isso, mas elas não haviam compreendido. Agora, diante do túmulo vazio, as palavras ganhavam vida. Elas correram para contar aos discípulos, mas suas palavras pareceram loucura. Pedro e João, no entanto, decidiram ver por si mesmos. Correram até o túmulo e encontraram exatamente o que as mulheres haviam dito. O túmulo vazio, o linho dobrado, a ausência do corpo. Enquanto os discípulos lutavam para entender o que havia acontecido, Maria Madalena permaneceu perto do túmulo chorando. Ela se virou e viu um homem que pensou ser o jardineiro. «Por que você está chorando?» Ele perguntou. «Quem é que você procura?» Maria, sem reconhecê-lo, respondeu. «Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei». Foi então que o homem disse uma única palavra: Maria. Ela o reconheceu imediatamente. Era Jesus. Ele estava vivo. Aquele que havia sido crucificado, morto e sepultado agora, estava diante dela, vivo e ressuscitado. Maria caiu de joelhos tentando segurar seus pés, mas Jesus a impediu. «Não me segure», ele disse. «Ainda não subi para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou subindo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês». A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento físico. Foi uma transformação cósmica, uma ruptura na ordem natural das coisas. A morte, que parecia ser o fim, foi revelada como uma passagem. A vida, que parecia frágil e efêmera, mostrou-se eterna e indestrutível. O túmulo vazio não era apenas um sinal de que Jesus havia ressuscitado. Era um convite para que todos olhassem além da morte e vissem a vida que espera do outro lado. Mas a ressurreição não foi compreendida imediatamente. Os discípulos, mesmo diante das evidências, lutaram para aceitar a realidade. Como poderia alguém voltar da morte? Como poderia a vida triunfar sobre a escuridão? Essas perguntas ecoavam em seus corações, mas, aos poucos, a verdade começou a se revelar. Jesus não estava mais no túmulo. Ele estava vivo. E, se ele estava vivo, tudo o que ele havia dito era verdade. O reino de Deus não era uma promessa distante. Era uma realidade presente.
O túmulo vazio era apenas o começo. A ressurreição de Jesus era a chave que abria as portas para uma nova compreensão da vida e da morte. Era a prova de que o amor é mais forte que o ódio, a luz mais forte que as trevas, a vida mais forte que a morte. E naquele dia, o mundo nunca mais seria o mesmo. Acontecimento 3. As aparições de Jesus. A notícia da ressurreição de Jesus se espalhou como fogo em meio à palha. O túmulo vazio, o testemunho das mulheres, a confirmação de Pedro e João, tudo isso deixou os discípulos em um estado de perplexidade. Eles sabiam que algo extraordinário havia acontecido, mas ainda lutavam para compreender o que isso significava. Foi então que Jesus começou a aparecer para eles, não como um fantasma ou uma visão, mas como uma presença real e tangível. Cada aparição era uma revelação, um convite para ver além do que os olhos podiam enxergar. A primeira aparição foi para Maria Madalena, no jardim próximo ao túmulo. Ela, que havia sido a primeira a testemunhar o túmulo vazio, foi também a primeira a ver Jesus ressuscitado. Sua tristeza se transformou em alegria, sua dúvida em certeza. Mas Jesus não apareceu apenas para ela. Naquele mesmo dia, ele se revelou a Pedro, que havia negado conhecer Jesus 3 vezes antes da crucificação. O encontro entre os dois não foi registrado em detalhes, mas podemos imaginar a profundidade daquele momento. Pedro, consumido pela culpa, encontrou perdão e restauração. Aquele que havia falhado foi comissionado novamente. No final do dia, 2 discípulos caminhavam para Emaús, uma pequena aldeia a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam sobre tudo o que havia acontecido: a crucificação, o túmulo vazio, os relatos das mulheres. Enquanto caminhavam, um homem se aproximou e começou a caminhar com eles. Era Jesus, mas eles não o reconheceram. Ele perguntou sobre o que estavam discutindo, e eles, surpresos, responderam: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias." Jesus, então, começou a explicar as Escrituras, mostrando como tudo o que havia acontecido era o cumprimento das profecias. Quando chegaram a Emaús, os discípulos convidaram o desconhecido a ficar com eles. Foi durante a refeição, quando Jesus partiu o pão, que seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. No mesmo instante, ele desapareceu. Os 2 discípulos, cheios de alegria, voltaram imediatamente para Jerusalém para contar aos outros o que haviam visto. Enquanto isso, os discípulos estavam reunidos em uma casa, com as portas trancadas por medo dos líderes religiosos. De repente, Jesus apareceu no meio deles. "Paz seja com vocês", ele disse. Eles ficaram aterrorizados, pensando que estavam vendo um espírito. Mas Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado, onde estavam as marcas dos cravos e da lança. "Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Aos poucos, o medo dos discípulos se transformou em alegria. Eles estavam vendo o Senhor, aquele que havia sido crucificado, agora vivo e ressuscitado. Jesus então soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados." Era um momento de comissionamento, um chamado para continuar a obra que ele havia começado. Mas nem todos estavam presentes naquela primeira reunião. Tomé, um dos 12, não estava lá quando Jesus apareceu. Quando os outros discípulos lhe contaram o que havia acontecido, ele duvidou. "Se eu não vir as marcas dos cravos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os cravos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei." 8 dias depois, Jesus apareceu novamente, desta vez com Tomé presente. "Ponha o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos.
Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé caiu de joelhos e exclamou: Senhor meu e Deus meu. Jesus respondeu: Por que me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. As aparições de Jesus não se limitaram a esses momentos. Ele apareceu aos discípulos à beira do mar da Galileia, onde eles haviam voltado para pescar. Após uma noite sem sucesso, Jesus os chamou da praia. Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles obedeceram e pegaram tantos peixes que a rede quase se rompeu. Foi então que João reconheceu Jesus e disse a Pedro: É o Senhor. Pedro, emocionado, pulou na água e nadou até a praia. Lá, Jesus os esperava com um café da manhã preparado, pão e peixe assado. Era um momento de intimidade e restauração, especialmente para Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes. Após a refeição, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Você me ama? E a cada resposta afirmativa, ele comissionou Pedro: Cuide das minhas ovelhas. Cada aparição de Jesus era uma revelação de sua natureza ressuscitada e um convite para uma nova compreensão da vida e da missão. Ele não estava apenas vivo, ele estava presente, ativo e envolvido na vida de seus discípulos. As aparições não eram meras visões, mas encontros reais que transformaram o medo em coragem, a dúvida em fé e a tristeza em alegria. E com cada encontro, os discípulos se preparavam para o que estava por vir: a ascensão e a promessa do Espírito Santo. Acontecimento 4. A ascensão e a promessa do Espírito Santo. 40 dias se passaram desde a ressurreição de Jesus. Durante esse tempo, ele apareceu repetidamente aos discípulos, ensinando-lhes sobre o reino de Deus e preparando-os para a missão que estava por vir. Agora, era chegada a hora de uma transição. Jesus levou seus discípulos ao Monte das Oliveiras, um lugar familiar, onde muitas vezes haviam se reunido para orar e ouvir seus ensinamentos. Dali, eles podiam ver Jerusalém ao longe, uma cidade que havia testemunhado tanto triunfo quanto tragédia. Os discípulos estavam cheios de perguntas. Eles sabiam que algo grande estava prestes a acontecer, mas não entendiam completamente o que seria. Senhor, perguntaram eles, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Jesus olhou para eles com um olhar que transmitia tanto amor quanto sabedoria. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ele respondeu: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Essas palavras ecoaram como uma promessa e uma missão. O reino de Deus não seria restaurado através de poder político ou militar, mas através do poder do Espírito Santo. Os discípulos não seriam meros espectadores, eles seriam participantes ativos na expansão do reino. Mas, antes que pudessem começar, Jesus precisava partir. Ele precisava ascender ao céu para sentar-se à direita do Pai e enviar o Espírito Santo. Enquanto os discípulos ouviam atentamente, Jesus começou a se elevar. Lentamente seus pés deixaram o chão e ele subiu em direção ao céu. Os discípulos olhavam fixamente, maravilhados, enquanto uma nuvem o envolvia e o levava para longe de seus olhos. Eles continuaram a olhar para o céu, mesmo depois que ele desapareceu, como se esperassem que ele voltasse a qualquer momento. Foi então que 2 homens vestidos de branco apareceram ao lado deles. Eram anjos, mensageiros do céu. Galileus, disseram eles, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Essas palavras trouxeram consolo e esperança. A ascensão de Jesus não era um adeus definitivo. Era uma promessa de que ele voltaria.
Enquanto isso, os discípulos tinham uma missão a cumprir. Eles desceram do Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, onde se reuniram em um cenáculo, o mesmo lugar onde haviam celebrado a última ceia. Ali, eles permaneceram unidos em oração, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus. Eles sabiam que o Espírito Santo estava por vir, mas não sabiam exatamente quando ou como. A espera era um tempo de preparação, um tempo para refletir sobre tudo o que Jesus havia ensinado e para se fortalecerem como comunidade. Entre os presentes estavam os 11 apóstolos, as mulheres que haviam seguido Jesus, incluindo Maria, sua mãe, e seus irmãos. Eles formavam um grupo unido, mas ainda frágil. Apesar de terem testemunhado a ressurreição e a ascensão, ainda havia dúvidas e medos. Mas juntos, eles se apoiavam, lembrando-se das palavras de Jesus: "Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." A ascensão de Jesus marcou o fim de sua presença física na terra, mas também o início de uma nova era. Ele havia prometido enviar o Espírito Santo, o Consolador, que os guiaria em toda a verdade e os capacitaria para a missão que tinham pela frente. O Espírito não seria uma força impessoal, mas uma presença viva e ativa, continuando a obra que Jesus havia começado. Enquanto os discípulos esperavam, eles não ficaram ociosos. Eles escolheram Matias para substituir Judas Iscariotes, completando o número dos 12 apóstolos. Eles se dedicaram à oração e à comunhão, preparando-se para o que estava por vir. Eles sabiam que o mundo ao seu redor era hostil, mas também sabiam que não estavam sozinhos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos estaria com eles, capacitando-os a testemunhar até os confins da terra. A ascensão de Jesus foi um momento de transição, um portal entre o que havia sido e o que estava por vir. Era a conclusão de um capítulo e o início de outro. Os discípulos que haviam caminhado com Jesus agora estavam sendo chamados a caminhar no poder do Espírito. E, enquanto olhavam para o céu, sabiam que a história não havia terminado. Era apenas o começo. Acontecimento 5. O Pentecostes e o nascimento da Igreja. 10 dias haviam se passado desde a ascensão de Jesus. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo, em Jerusalém, como haviam feito desde que Jesus partiu. Eles oravam, compartilhavam refeições e aguardavam o cumprimento da promessa que ele havia feito, a vinda do Espírito Santo. Era o dia de Pentecostes, uma festa judaica que celebrava a colheita e a entrega da lei no Monte Sinai. Jerusalém estava cheia de peregrinos de todas as partes do mundo, cada um falando sua própria língua. Mas naquele dia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu a casa onde estavam reunidos. Era um som que não vinha de nenhuma direção específica, mas que parecia estar em todo lugar ao mesmo tempo. O vento não era físico, mas espiritual, uma manifestação do poder de Deus. Então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Línguas de fogo apareceram e pousaram sobre cada um dos presentes. Era o Espírito Santo, descendo sobre eles de forma visível e tangível. Imediatamente, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eles não estavam apenas balbuciando sons sem sentido. Estavam falando línguas reais, idiomas que nunca haviam aprendido. O barulho atraiu uma multidão de pessoas que estavam em Jerusalém para a festa. Elas se reuniram ao redor da casa, maravilhadas com o que ouviam. Como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna? Perguntavam uns aos outros. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Como é que os ouvimos falar em nossas línguas as maravilhas de Deus?
A multidão estava perplexa. Alguns zombavam, dizendo que os discípulos estavam bêbados. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se e falou com autoridade: Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem que lhes expliquemos. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda é 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Pedro continuou a pregar, relembrando a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele falou sobre como Jesus havia sido crucificado pelos líderes religiosos, mas ressuscitado por Deus, cumprindo as profecias das Escrituras. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. As palavras de Pedro eram cheias de poder e convicção, e a multidão ficou profundamente comovida. Irmãos, o que faremos? Perguntaram eles. Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas creram em Jesus e foram batizadas. Era o nascimento da igreja, uma comunidade de fiéis, unidos pelo Espírito Santo e comprometidos com a missão de espalhar as boas novas de Jesus Cristo. O Pentecostes não foi apenas um evento isolado, foi o início de uma nova era. O Espírito Santo, que havia sido prometido por Jesus, agora habitava nos corações dos crentes, capacitando-os a viver de acordo com a vontade de Deus e a testemunhar com ousadia. Os discípulos que antes estavam cheios de medo e dúvida, agora eram cheios de poder e coragem. Eles saíram pelas ruas de Jerusalém, pregando o Evangelho e realizando milagres em nome de Jesus. A igreja crescia rapidamente. Os crentes se reuniam regularmente para ouvir os ensinamentos dos apóstolos, para partir o pão e para orar. Eles compartilhavam tudo o que tinham, cuidando uns dos outros e vivendo em harmonia. O Espírito Santo estava no meio deles, guiando-os, ensinando-os e unindo-os como um só corpo. Era uma comunidade marcada pelo amor, pela fé e pela esperança. O Pentecostes foi o cumprimento da promessa de Jesus e o início de uma revolução espiritual que se espalharia por todo o mundo. O mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos naquele dia continua a agir hoje, capacitando os crentes a viverem vidas transformadas e a compartilharem o amor de Jesus com o mundo. O nascimento da igreja foi apenas o começo de uma história que ainda está sendo escrita. Se este conteúdo foi interessante para você, peço que nos apoie com sua inscrição. Assim, você não perderá os próximos vídeos e juntos continuaremos aprendendo e iluminando nossas mentes com conteúdos divinos. Obrigado por estar aqui. Que Deus o abençoe.